E sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E cara, eu não vou mentir pra vocês não. Eu achei sensacional a eliminação do Corinthians. Não vou mentir pra vocês. Eu vinha falando ao longo dessa semana o quanto seria importante cortar o mal pela raiz. Porque se o Corinthians eventualmente fosse pra final dessa competição, existia grandes possibilidades do Corinthians se sagrar campeão. Até porque o Atlético Mineiro é um time que adora dar uma pipocada. O Atlético Mineiro é um time que gosta muito de, na hora da decisão, é Hulk errando pênalti, é o time tomando uma goleada. Então, o Atlético Mineiro não é aquele time que provém aquela confiança do tipo assim, não, ó, o Galo agora vai vencer. E aí, acabou que o Flamengo segurou a pressão de ter um jogador a menos, por uma questão ali do Bruno Henrique, uma expulsão ali que, ó, os caras não podem cair na pilha nesse momento não, galera. Um jogo desse, com a importância que tem, na casa do adversário, o Flamengo ficou totalmente sem setor ofensivo, perdendo esse jogador. E era um time também que tinha que trabalhar o sistema intermediário e o sistema defensivo muito bem, porque afinal era naturalmente que o Corinthians ia subir linha, que o Corinthians ia pressionar mais o Flamengo. A sorte é que o Corinthians é uma equipe muito ruim. É uma equipe muito ruim. E toda essa agenda positiva que acontece dentro do Corinthians, tomara que ela agora comece a cair por terra. Porque, meus amigos, vocês não estão por cima da carne seca, não. Aquela vitória em cima do Atlético Paranaense por 5 gols, que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, mas agora o time voltou, ela acabou caindo como um grande afago. E esse grande afago não pode esconder a incapacidade da equipe e de sua gestão de administrar tecnicamente, esportivamente e também financeiramente essa equipe. A torcida não pode ser iludida e ilubridiada por um teatro, por um circo desses que acontece dentro da gestão do Corinthians. Logo mais pela manhã eu trouxe um vídeo falando do absurdo agora, né? Que a Caixa Econômica pode dar um desconto para o Corinthians. Eu acredito que muito dessa queda agora na Copa do Brasil vai fazer com que o Corinthians realmente sinta novamente a pressão. Os torcedores vão voltar os olhos talvez para o problema. E o Corinthians pode realmente cair. Agora, falando um pouquinho sobre a partida, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Os caras tentaram de todas as formas. Os caras tentaram de todas as maneiras dar essa classificação pro Corinthians. A arbitragem agindo de uma maneira caseira. Uma arbitragem que picotava o jogo sempre para um lado. Lance do Gustavo Henrique em cima do Wesley para expulsão. Para expulsão. Não é nem pela questão tática, né? De impedir o contra-ataque, até porque estava do meio campo para trás do sistema defensivo. Mas era porque o cara realmente foi para agredir o jogador. O cara realmente foi para agredir o jogador. Outro lance é que agora você pode bloquear chutes com a mão. Ah, mas a bola bateu na mão dele. Não foi a mão dele que bateu na bola. Só que o cara tava com o movimento assim, ó. Esse movimento aqui, ele é natural para um jogador que tá dentro da área? Porque pelo que eu saiba, movimento natural de jogador dentro da área é assim, ó. Entendeu? Eu vi o Palmeiras tomando pênalti porque a bola bateu aqui, ó, na mão de trás do jogador do Palmeiras, que ele subiu e a bola passou por trás e bateu e resvalou na mão. E deram pênalti contra o Palmeiras. E agora, peraí, o cara bloqueou, velho. O cara bloqueou o chute com a mão. Isso é permitido agora? Então a arbitragem fez de tudo para que o Corinthians
conseguisse um golzinho para que o Corinthians levasse isso para pênalti, para que o Corinthians fosse o classificado dessa tarde. A arbitragem fez de tudo. E aí as boas atuações ali do Gerson, né? Porra, jogou o fino da bola. O próprio Eric Pulgar, que tomou um amarelo. Na verdade, quem fez a falta foi o Léo Ortiz. Então a arbitragem tava doida para distribuir cartões amarelos, que nem ele percebeu que quem fez a falta foi o Léo Ortiz. E ele aplicou um amarelo pro Eric Pulgar, que só teve ali uma dividida no lance, uma dividida natural. E ele aplicou o cartão pro Eric Pulgar. Mas na verdade, quem fez a falta e quem empurrou, o jogador que paralisou o jogo, foi o Léo Ortiz. Então, para você observar como a arbitragem brasileira está vergonhosa. Vergonhosa. Juízes que não acompanham o lance de perto. Então, pessoal, uma arbitragem ridícula. Ridícula. Mais uma vez, a Copa do Brasil, ela tenta, sabe, picotar o jogo. Há 2 anos atrás eu vinha aqui em um vídeo para falar sobre um gol provavelmente impedido do São Paulo, em que a máquina foi resetada. Isso aconteceu aonde? Na Copa do Brasil. E 2 anos depois a gente vê o mesmo retrato. Uma arbitragem extremamente tendenciosa. Uma arbitragem extremamente inoperante. Sem nenhum critério, sem nenhuma padronização. Isso, dentro de um jogo que é eliminatório, de caráter eliminatório, é muito sério e muito grave. Os caras fizeram de tudo hoje para que o Corinthians saísse com a classificação na mão. Agora, cabe à gestão do Flamengo colocar a boca no trombone, irmão. Os caras não podem aceitar isso. Aquele lance da mão, do bloqueio de mão, era para pênalti aquilo. O lance do Gustavo Henrique era para expulsão. Fora as outras pequenas coisas que acumuladas poderiam dar expulsão de um jogador do Corinthians. Corinthians fazendo faltas atrás de faltas e o critério era diferente. Porra, tá acontecendo? O que tá acontecendo com o futebol brasileiro? O que tá acontecendo dentro da arbitragem da Copa do Brasil, que mais uma vez se mostra negligente, ansiosa e amadora? De novo, é todo ano a mesma história dentro da Copa do Brasil. E aí, aos trancos e barrancos e com as boas atuações do Wesley, do Eric Pulgar, do Gerson, o time do Flamengo consegue se segurar, praticamente neutraliza a maioria das ações, a maior parte das ações ofensivas do Corinthians e faz com que o Corinthians seja eliminado e justamente eliminado. Justamente eliminado. Com a gestão que tem que ser eliminado mesmo. E agora tem que ser rebaixado para a Série B. Porque aí talvez os torcedores irão acordar para aquilo que eles estão sendo iludibriados e iludidos. De uma agenda positiva, amplamente divulgada no Corinthians. Beleza? Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Mais tarde tem Palmeiras e Juventude às 20 horas. Jogo também extremamente importante. Tamo junto.